Não, só pensa em levar um beijão no bichão daquele. Melhor nem pensar, né? Coitada da Tess, que despedida da série. E nesse domingo saiu o segundo episódio da nova série da HBO, The Last of Us. E dando continuidade na jornada da Ellie com o Joel, podemos conhecer um pouco mais desse mundo pós-apocalíptico. Então fica comigo nesse vídeo para discutirmos um pouco mais. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se não por aqui, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, conhecidos que também gostam dessa série, esse gênero de suspense, terror, mundo pós-apocalíptico, enfim, dá uma conferida aí no canal, tem muito conteúdo. E o último aviso, o vídeo vai conter alguns spoilers do episódio 2, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco. Certo? Meu povo, esse episódio 2... manteve aquele ritmo, aquele suspense do anterior, deixou a gente tenso. Esse episódio pode ser muito resumido em um anda daqui, anda pra lá, sobe em prédio, desce, uma pausa pra um lanchinho, à direita pão com frango pros privilegiados, daí um xixizinho básico com uma folha de revista, volta a caminhar, cutuca um esporo, luta com um zumbizinho ali, só pra dar aquela aquecida. Como são adoráveis eles, né? Bom, brincadeiras à parte, foi um episódio bastante exploratório, ao contrário do anterior, em que ele trouxe muito daquilo, como se originou, como foi a correria para chegar nesse novo mundo, e ele apresenta como as coisas estão agora dentro das cidades, das zonas de quarentena, já que a gente pode ver como está o mundo lá fora, a parte mais abandonada, digamos assim. E também o início desse episódio trouxe um dos primeiros casos que aconteceram lá na Indonésia. Então a gente percebe que isso aconteceu pouquinho tempo antes daquelas cenas do Joel com a filha correndo e tentando fugir da sua cidade. E a gente pode perceber como isso se espalhou depressa. Foi muito rápido da Indonésia até ali. E é importante colocar que quando eles se deparam com essa informação, aquela professora vê aquele cadáver e ela nota que o fungo ainda está ativo, mesmo a casca estando morta, como não há esperança. Eles ressaltam isso. Foi contaminado, não tem o que fazer, não tem vacina, não tem cura. E esse tema esperança é o fio condutor do episódio como um todo, é o tema principal debatido. Gente, só comentar, né, esse fungo, ele existe de verdade no nosso mundo, porém, ele não ataca humanos, não transforma eles em marionetes, ele só é detectado em casos assim de formigas, insetos. Mas achei interessante esse conceito que eles trouxeram pro seriado. Imagine se acontecesse isso com a gente, tivesse uma infecção, contágio desse tipo. E daí, dessa introdução, a gente vai pro ponto em que o Joel, a Ellie e a Tess estão iniciando sua caminhada até o Congresso, que é o ponto em que eles desejam levar a Ellie e entregar ela aos companheiros lá dos vagalumes. Só que, claro que no meio desse caminho há muitos empecilhos, em que eles volta e meia colocam, a gente tem que escolher entre o caminho morte certa ou o menos perigoso. E eu achei bem interessante também como eles trouxeram isso da Ellie não ter noção muito do que tem ali fora. A Ellie representa muito nós, a gente que está assistindo, porque ela foi criada nessa zona de quarentena, isolada de tudo que estava acontecendo ao redor. Então ela se impressiona agora vendo aquelas paisagens, aquelas criaturas, conhecendo mais a fundo. E também eles trouxeram mais essa sua personalidade, até naquele ponto em que eles comentam, a Tess pergunta pra ela, como que você foi mordida a primeira vez? Daí ela explica que estava no shopping, que era um lugar de risco, continha as criaturas, e ela diz que foi lá sozinha. E a Tess até se impressiona, uma garota de 14 anos, se mandar assim, na cara e coragem, mas até me pergunto, será que ela foi mesmo sozinha? Será que não aconteceu algo a mais lá, que ela não contou? E aí, nisso, acompanhando eles, a gente vai aprendendo muito sobre esse mundo, sobre o fungo, sobre as criaturas, porque há várias diferenças entre eles, não segue exatamente um padrão. Até o Joel explica sobre esses infectados, que alguns duram pouco tempo, já outros vivem por anos e mais anos. Também falam mais sobre o efeito colmeia, todos estão conectados, então se você pisa num esporo, atinge um dos infectados, acaba que os outros sentem e vêm, o que torna tudo muito mais perigoso, muito mais dramático e tenso. Também falando um pouquinho dos fungos secos, dos esporos que secaram, e achei interessante quando a Tess fala pra Ellie, você pode estar livre de ser infectada por uma mordida, mas você não tá livre de ser destroçada por um deles, então tem que tomar cuidado. É bom que a Ellie não soube esse poderzinho aí a cabeça, né? Mas achei muito engraçado a piada dela,
Se fosse pra ser um de nós, ainda bem que fui eu que fui mordida naquele momento que eles estavam saindo do prédio. E já aproveito para comentar dessa cena, quando eles entram ali no museu. Achei muito legal o ambiente, como eles construíram, aquela noção de perigo, não só dos esporos que eles tinham que cuidar, também a criatura quando eles escutam, mas o próprio prédio, o perigo que ele apresentava de desabar, porque as construções estão desgastadas com o tempo. E aí, quando eles sobem e encontram aqueles bichão sério, foi tenso. Gostei muito dessa vibe terror. Aí o Joel até explica que eles não enxergam, porque os esporos tomaram toda a cara, mas eles escutam. Então, se eles ficarem em silêncio, ok. Mas, né, qualquer ruidinho, aquelas coisas já estão em cima. Também achei importante quanto eles enfatizam como é difícil matar essas coisas. Que o Joel deu tiro daqui pra lá e nada de derrubar. E ainda que eles estavam só em 2. Imagine se tivessem mais. Bom, e pra comentar agora um pouquinho dos personagens, eu gostaria de falar da construção da relação deles, que inicialmente a gente vê muita desconfiança, muita descrença, principalmente da parte do Joel. Eles querem saber qual o sentido dessa garota estar sendo levada até o pessoal lá no congresso, e de início é um pouco difícil pensar que a Ellie é a salvação, até porque foram 20 anos aí vendo só coisas terríveis acontecendo, pessoas morrendo e sendo infectadas e voltando como esses bichos. Então dá pra entender esse lado do Joel, dele não aceitar tão facilmente que as coisas possam vir a mudar. É difícil mesmo ter esperança quando você passa muito tempo só tendo notícias ruins, presenciando perdas. E eu achei legal porque aqui a gente teve uma construção da relação da Ellie com a Tess. A Tess estava se abrindo mais com a Ellie, deu pra ver as duas dialogando por mais tempo do que com o Joel. Até a Tess perguntava mais pra Ellie sobre a vida dela, quem eram os pais, como que ela chegou até ali. E já quando a Ellie conversa com o Joel, ele fica meio resistente, né? Cria uma barreira, ele não quer falar do seu passado, ele manda ela parar. Mas é aquilo, a gente sabe que o início ia ser meio difícil, meio complicado. Ele tem aquele jeitão mais ranzinza, mas no fundo sabemos que vai mudar. E a Ellie eu tô adorando, achei muito legal. A personagem em si, as piadas que ela faz, até no momento da tábua que ela brinca, medo de uma tábua, ela não tem medo, ela tinha do que eles acabaram de passar. E sobre a Tess, bom, não foi nenhuma surpresa ela morrer. A Tess era uma personagem que, não sei vocês, mas pra mim, no episódio anterior, já quando eu vi ela, me pareceu, essa aí provavelmente vai vir a morrer em algum momento. Como eu não jogo o jogo, então eu não sei de nada, assim, não tô evitando pegar qualquer spoiler, porque eles estão sendo bem fiéis à narrativa do jogo, e lá a Tess também morre. Mas aqui eu acho, assim, que a série deu pistas, o modo como eles construíram, nesse episódio, principalmente, toda a questão com a Tess criando maior esperança de que a Ellie pode salvar todo mundo, e ela insistindo pro Joel, não, vamos levar, vamos continuar, a gente não pode voltar agora, porque senão eles vão pegar essa menina e vão matar. Então, tava meio que claro que eles iam usar ela como um recurso para reforçar essa garra no Joel de prosseguir, porque se dependesse só dele, ele provavelmente abandonaria a missão aqui, agora. Então, com a perda da Tess, com esse pedido dela, não, continuem, vai lá e dá um jeito de salvar quem você puder. Isso vai instigar ele a prosseguir. Então foi uma morte significativa para dar continuidade à jornada, para acordar o Joel para isso, para essa esperança de que eles podem ter um futuro ainda. E assim, coitada da Tess, eu acho que ficou a sensação de que ela era uma personagem que tinha mais a oferecer. A mesma coisa eu senti com a Sarah no passado. Então parece que foi interrompido do nada. A gente que tem uma curiosidade de saber mais sobre essas personagens. Mas eu entendo também porque eles utilizaram esse recurso nesse episódio. Fez total sentido. E só comentar sobre o beijo da criatura, né? Foi nojento de ver, foi esquisito. A Tess ainda ter que aguentar uma dessa no seu último momento, que desespero. Mas deu pra perceber que a criatura notou que ela era um deles naquele momento, quando ela foi mordida e já tava se espalhando. Então eles sentiram que ela ia fazer parte da comédia. E o sacrifício dela foi bem importante. Tipo, tô indo, mas vou levar uma galera comigo. Foi impactante. Então assim, como consideração geral, eu gostei muito do episódio como um todo. Acho que ele trouxe toda a atenção necessária, enfatizou qual é o real perigo que eles estão sofrendo ou vão vir a sofrer, a dificuldade que é o caminho que tem pela frente. Eles só estão no início dessa jornada, e também a gente sabe que os perigos não se limitam aos infectados, mas também
ao perigo dos humanos, que deve ser um tema bastante explorado futuramente. E agora a gente tem essa relação para ser desenvolvida, porque vão continuar a prosseguir na viagem só o Joel e a Ellie, então vamos ver como que eles vão se comportar, sem ter a Tess ali para equilibrar um pouco. Enfim, tô curtindo. Mas e vocês? Deixa aqui nos comentários o que acharam, gostaram ou não, preferiram o primeiro, comente. Se gostaram do vídeo, já deixa aquele like, compartilhe com os amigos, conhecidos, e eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!